Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança. E que Deus abençoe a tua quarta-feira, hoje, dia 23 de julho de 2025. Já estamos nos encaminhando para o final do mês de julho. E para a graça de Deus, ou pela graça de Deus e para a honra e glória dele, estamos aqui mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina e hoje temos como título Moscas, Gado e Úlceras, dando sequência àquilo que nós começamos a estudar ontem sobre as pragas, né? Ontem, na lição de terça-feira, a gente analisou as três primeiras pragas, né? E a gente analisou que essas três primeiras pragas, elas foram ali o início, né, do juízo de Deus através dessas pragas. E hoje vamos dar sequência com as pragas, a quarta praga, moscas, gado e úlceras, assim, dando sequência, chegando na quarta, na quinta e na sexta praga. Como entender o significado desse título, né? Moscas, pragas e úlceras. Ele aborda, como havia falado, a quarta praga, a quinta e a sexta praga que Deus enviou ao Egito, querido amigo, querida amiga, que está nos acompanhando aqui no canal Escola da Esperança. E isso demonstra o domínio de Deus sobre deuses egípcios, né? Associados, né? Eles tinham essa associação aos insetos, animais e também a questão da saúde. Quando a gente analisa que essas pragas, elas não eram apenas castigos, como muitos imaginam, mas eram que sinais pedagógicos, ou seja, sinais de ensinamento com o objetivo de educar ou de reeducar o povo egípcio, né, de que não fazia sentido eles terem esse conceito de adoração. E qual era o grande objetivo de Deus? Era mostrar que apenas Deus é verdadeiro e que não há salvação nos ídolos. Um outro ponto é que revelam também a justiça e também a misericórdia de Deus que protegeu Israel durante o juízo. Então é muito importante a gente entender esse detalhe. A lição ainda aborda que, como havia destacado ontem, né, sobre a questão de cada praga tinha um significado, uma representação de algum animal da natureza, ou da terra, ou da agricultura. Hoje, por exemplo, quando a gente analisa a questão da quarta praga, vamos começar pela quarta praga, né? Ali era a deusa Uatishi. E que deusa era essa? Era a deusa das moscas, ou seja, um deus escaravelho. Esse é o significado, né? E eles foram derrotados pelas pragas. Os hebreus, querido professor, querida professora, eles foram protegidos dessas pragas. É um ponto importante a gente ressaltar, né? Muitas vezes a gente confunde achando também que houve ali uma generalização. Porém, aqueles que haviam entendido a questão de Deus, né? Eles foram protegidos com a proteção de Deus. E como diz o parágrafo 2 do Guia de Estudos de hoje, Deus ele demonstrou a Faraó que ele é o Senhor sobre a terra, como está descrito em Êxodo capítulo 8, versículo 22. No parágrafo 3, Faraó ele tentou barganhar, permitindo adoração no Egito, mas isso não era aceitável nem parte do plano divino. A lição ainda aborda que a quinta praga, que foi a morte do gado egípcio, né? Derrotando ali então a deusa vaca, que se chamava Hathor, percebemos que também Deus tinha
também, ao matar o gado egípcio, destacar que somente Deus era o Deus que era o Deus criador e que era o Deus mantenedor também. A sexta praga, mas antes de destacar a sexta praga, é importante observar um detalhe. Além de ter uma deusa, a deusa Hathor, que era a deusa vaca, né? Que era também um ídolo, tinha também a deusa Apis, que era um deus touro. Ou seja, então tinha, como eu havia falado, né? E repito novamente, a gênero de da gente poder relembrar e reforçar, havia mais de 1.500 deuses ou deusas também. Então a gente percebe que eles tinham essa característica muito forte, né? Vamos na sexta praga? Analisamos então a quarta e a quinta, né? A sexta praga, que foi a de úlceras no Egito, ali Deus tinha a intenção, e isso aconteceu de fato, que era derrotar a deusa Ísis, que era, segundo os egípcios, a deusa da medicina, ou seja, aquela deusa que tinha por função a cura. Então, eles, em vez de procurar o deus que podia curar, eles buscavam a deusa da medicina, que era a deusa Ísis. E a gente percebe também que tinha uma outra deusa em cima desse grupo, que era a Sekhemete, que era a deusa das epidemias, né? E também das guerras, né? Ela tinha uma dupla, podemos dizer assim, né? Dupla função, que era a deusa da guerra e a deusa da pandemia. Quando tinha guerra e quando tinha pandemia, eles iam lá e adoravam essa deusa. Mas também tinha a deusa Emotepe, e ela também, além de ter uma deusa da medicina, que era a deusa Ísis, tinha também uma outra deusa que era a deusa da cura chamada Emotepe. Então a gente percebe aqui que tinha várias deusas, né? Então a gente detalhou resumidamente cada uma delas aqui, a função segundo os egípcios que elas tinham, mas Deus foi lá e já procurou então colocar as coisas no seu devido lugar. Os magos, né, eles não podiam aparecer perante Faraó devido às úlceras, né, que haviam afetado eles. E aí, a lição destaca que pela primeira vez o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, como está descrito em Êxodo capítulo 9, verso 12. Ou seja, permitindo que ele colhesse as consequências de sua rejeição persistente. Esse que foi o grande detalhe. Além de ter endurecido o coração, foi ser persistente naquilo. Muitas vezes, nos nossos dias, além do coração endurecido, além da teimosia, do orgulho e da autossuficiência, nós rejeitamos Deus de forma persistente, ou seja, não reconhecendo diante de tudo que acontece aquilo que Deus é de fato, né? Eu quero encaminhar a parte final desse resumo destacando a pergunta de número 4. Leia Êxodo capítulo 8, versículo 20 a 32, e também Êxodo capítulo 9, versículo 1 a 12. Eu vou ler a pergunta aqui, você que tem um guia de estudos, né, vai poder relembrar, mas apenas para a gente poder também interagir e contextualizar com os nossos amigos, né, que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Qual é a pergunta? Que é a pergunta de número 4 do guia de estudos de hoje, quarta-feira. Mesmo conhecendo grandes manifestações do poder e da glória de Deus, os seres humanos ainda têm a liberdade de rejeitá-lo? Uma pergunta. E a resposta, né, pegando como exemplo o próprio Faraó, é sim. Assim como o Faraó ele testemunhou grandes manifestações do poder de Deus, querido professor, querida professora que está nos acompanhando, mas ele, Faraó, escolheu endurecer o seu coração repetidamente. Então, esse que foi o grande detalhe, ser persistente no erro, mas também ao mesmo tempo repetir o erro. Nos nossos dias não é diferente. Muitas vezes a gente
ao rejeitar tudo aquilo que Deus faz por nós ali, diariamente, a gente percebe que muitas vezes a gente comete o mesmo erro de Faraó. Deus, querido amigo, querida amiga, ele respeita a liberdade humana. Ele respeita a nossa liberdade, respeitou a liberdade de Faraó, mas mesmo diante de provas, né, que foram provas ali, digamos assim, incontestáveis, podemos dizer assim, né? Cada pessoa tem a liberdade de escolher se submeter a Deus ou resistir ao seu chamado, que foi o caso de Faraó. Por isso que fica o convite para que você possa, diante desse aprendizado, né, do próprio Faraó, ou aprendizado que a gente vê no nosso dia a dia, ou aprendizado nosso mesmo, né, que nós somos sujeitos a errar, então nós temos que fazer uma avaliação. Para encaminhar a parte final desse resumo, de hoje, quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, a primeira lição, diante de tudo aquilo que nós analisamos até o presente momento, é que Deus ele revela seu poder continuamente, mas ainda nos concede o livre arbítrio. Para quê? Para aceitar a Ele ou rejeitar a sua vontade. Uma segunda lição é que endurecer o coração após ver as ações de Deus leva às consequências dolorosas. Infelizmente, isso é uma constatação. Terceira lição é que nenhuma força espiritual ou humana pode se opor a Deus e prevalecer. Quando eu falo aqui de força espiritual, estou me referindo que a Bíblia diz que o próprio inimigo ele pode fazer milagres e prodígios. Isso é uma força espiritual. E quando eu me refiro também à força humana, é também exatamente aquilo que o próprio faraó tentou fazer, aquilo também que muitas autoridades, né, fazem em seus países, negligenciando a palavra de Deus, proibindo pessoas de terem acesso à palavra do Senhor. Então é importante nós estarmos atentos a isso e entender que Deus, somente Deus, ele tem todo o poder, toda a força e nada, com certeza, é maior do que esse Deus. Uma quarta lição é que as pragas ensinam que a idolatria, a barganha e a religiosidade parcial não se submetiam, ou melhor, não se substituem à obediência plena de Deus. Não tem como isso acontecer. Uma quinta lição é que devemos permitir que o Espírito Santo amoleça nosso coração antes que ele se torne insensível. Olha o exemplo de Faraó. Chegou um determinado momento que Deus ele permitiu que Faraó colhesse a sua consequência da sua própria ou das suas próprias escolhas, que aconteceu de forma persistente e de forma repetida. Quero finalizar com uma citação de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 23. Ela diz, inspirada por Deus, que cada praga era dirigida contra os ídolos do Egito, mostrando a futilidade de confiar em deuses falsos. Ainda no capítulo 23, ela diz que Deus dá evidências abundantes de sua verdade, mas não força ninguém a crer. Cada um escolhe se render ou endurecer o coração. Ela diz ainda que quando os homens resistem ao Espírito de Deus, ele não os impede, mas permite que colham os frutos de sua escolha. Eu quero ainda destacar mais uma citação, agora, ou ainda no capítulo 23 do livro Patriarcas e Profetas, que diz que os magos, que eram os instrumentos de Satanás, não puderam resistir ao poder de Deus.
e confessaram a sua derrota. Então percebemos aqui a soberania de Deus sobre a autoridade humana e também sobre a autoridade do próprio Satanás, que realmente, de fato, não teve ali soberania sobre este Deus criador e esse Deus de grande poder. E esse foi o resumo de hoje, quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. E para mim foi um privilégio ter a tua companhia aqui no canal Escola da Esperança. Fica o convite também para que você possa acompanhar o programa Escola da Esperança na Rádio Viver toda sexta-feira, onde a gente analisa tudo aquilo que nós estudamos ao longo dessa semana, num programa todo especial, toda sexta-feira, às 20 horas, na Rádio Viver. Basta digitar o nosso site oficial, www.radioviveroficial.com.br.